Saúde mental. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. Esse aqui é mais uma gravação para o canal Transdisciplinar, para a nossa playlist Saúde Mental. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, porque nós temos observado bastante a questão da ansiedade, né? E nada melhor para a gente enfrentar isso do que entendermos um pouco, né? Como é que é a nossa mente, como que ela se constitui, né? Então isso aqui é uma conversa com o Luiz Carlos Aragão. Me veio uma questão aqui. A questão é assim: o bebê ele solicita o peito da mãe no momento que ele precisa. E se esse peito não vem logo, aí acontece o que a Melanie Klein fala, né? Ele vai começando a assimilar com o seio mal, peito mal, né? Na verdade, não é que a Melanie Klein, ela dá esse nome, né? Porque, na verdade, sim, ela vai analisando os bebês e ela também vai olhando, analisando os adultos. A forma como um adulto ele lida com a frustração. Então, de repente alguém te pede um favor e você não demora, não preciso mais não. Né? Ou seja, você não me atendeu naquele momento, eu não preciso mais. Ou seja, até então era bom, de repente fica ruim. Você não presta mais para mim, que você não atendeu. Então, quando eu queria. Será que a mãe teria como já nesse momento trabalhar essa ansiedade do bebê? Acho que não tem como, né? Porque o bebê não, na verdade tem como, é atender, ele precisa ser atendido. Certo. Ele, por exemplo, né? Então o bebê ele começa a chorar e a mãe fica angustiada e ele chora porque alguma coisa está incomodando, porque a gente está falando de bebês de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, agora essa mãe ela começa a ficar muito angustiada também, ela começa a gritar com esse bebê. Então, assim, já existe uma angústia dentro dele, um desespero dentro dele, a sensação de que ele está sendo atacado, né? Tá? Aí vem um grito de fora, pronto, aquilo ali já tornou concreto, realmente eu vou ser destruído. A sensação de morte que ele pode sentir. Agora, falando de trabalhar, é a mãe compreender que ele precisa ele precisa realmente ser atendido. De falar, olha, a mamãe está aqui, não precisa chorar, bebê, estou aqui com você, dá carinho. Porque a gente tem que entender o seguinte, que ele precisa ser fortalecido. É igual você vai fazer academia. Você nunca fez academia na sua vida. Imagina chegar na academia, o professor pega esse ferro aqui de 100 quilos, levanta. Mas não tem como. Precisa fortalecer para cada vez mais você ir conseguindo levantar pesos maiores. É igual a criança, tá? Agora, Luiz, uma questão, ainda dentro disso. Ao invés de a mãe dar logo o seio, será que, assim, claro, ela vai ter que dar logo o seio, mas antes, se ela fizesse uma brincadeirinha, sabe, mostrar alguma coisa para ele, para distraí-lo, né? Tirar um pouco o bebê dessa necessidade, aí logo em seguida sim, aí dá o seio, né? Será que isso não seria um trabalho minucioso? Ou eu estou viajando na minha mesa? Quando a Melanie Klein ela fala do seio, ela fala de um seio simbólico também. Certo. Ela não fala só do seio de amamentar. Sim. Ela fala do seio simbólico, que é o seio também de estar com o bebê. Brincar com o bebê.
Então, muitas vezes, ele não chora porque está com fome. Ele chora porque ele quer atenção. Ele quer sentir ali o calor, né, da mãe. Quer estar com a mãe. Quer estar no apoio ali. Então, é um seio simbólico, né? Tem um seio, sim, da fome ali, que alimenta. Mas tem um seio simbólico do amparo, do suporte, de sentir, de estar olhando ali para o bebê, olhando para ele olhando para a mãe, olhando para o pai, tá ali. Então, temos que entender que estamos preparando uma mente que é totalmente frágil, rudimentar, e precisamos fortalecer essa mente. Aí, quanto maior vai ficando, mais cobranças vai tendo, né? E mais frustrações vai vivendo. Bom, então vamos passar para a segunda posição, né? Porque essa primeira posição ela é muito importante para a gente, né? Para o adolescente, para o jovem, para o adulto, enfim, para todo mundo, né? Para a gente saber que teve um momento lá, né? E saber que a gente vive isso o tempo todo. O tempo todo, né? Então, é muito comum a gente, diante de uma situação, você ficar muito preocupado, muito ansioso, muito perseguido. Então, um trabalho, sei lá. Então, é muito comum. E como você vai lidar com isso? E principalmente hoje, os jovens, né? Eu vejo muitos jovens que, diante de uma angústia, de uma frustração no término do namoro, sei lá, de uma situação de bullying, uma briga com um coleguinha, com a exigência dos pais, começam a sentir um certo sofrimento emocional, e como não sabe lidar com isso, a primeira situação é pegar, se cortar, se machucar, para tentar transferir essa angústia emocional para o corpo, né? Na escola a gente observa muitos adolescentes, jovens com esse problema de cortar o pulso não, né? Mas parte do braço. Porque é uma forma de tentar lidar com essa angústia. Há uns 15 dias, uma menina de 17 anos, ela, né, tentou suicídio, e eu perguntava, mas por que você tentou suicídio? Porque estava aproximando o dia das aulas, e eu não queria ir para a escola, comecei a ficar angustiada, ansiosa, e aí eu tomei remédio. Então, você percebe que a dificuldade da pessoa usar a sua mente. Então, a gente olha, ouvindo isso, a gente percebe o quanto que essa mente é uma mente rudimentar. Vem a angústia, não sabe o que fazer com isso. O bebê, né? O bebê não sabe o que fazer com isso. Ele chora, ele entra em desespero, entra em pânico. O jovem não sabe o que fazer com essa angústia, com essa ansiedade. Se corta, tenta se matar, tenta... E aí o trabalho é ajudar essa pessoa a aprender a lidar com essa mente, né? A se conhecer, a buscar dentro de si os seus recursos, a desenvolver recursos emocionais para lidar principalmente com esses momentos de angústia. E olha, você sabe de uma coisa? Esse jovem, esse adolescente, né? Sobretudo, né? Porque também nós, adultos, né? Precisamos, nesse momento, pensar no iluminismo, né? Onde lá os filósofos, eles exigiam a maioridade do pensamento, né? Não a maioridade de idade mesmo, né? Mas a maioridade do pensamento, de saber resolver os problemas, saber lidar com as coisas.
né? Então, isso remete um pouco a eles. E eu vou te falar uma coisa, eu vou mostrar esse vídeo nas aulas, sabe? Que esse vídeo vai subir para o canal, né? Porque é muito, muito importante para a vida deles, né? Para a nossa vida, né? Claro, para a nossa vida. Sobretudo para hoje, né? Onde as pessoas estão cada vez mais desiludidas. E como, diante dessa desilusão, não perder a esperança, manter a esperança acesa. Em que, inclusive, no nosso próximo tema vai ser sobre o sentido da vida. Sim. E aí vamos aprofundar um pouco sobre isso. Como encontrar o sentido da vida diante de tanto caos, né? Tantas dúvidas, tantos questionamentos. Bom, eu tenho uma notícia triste para te dar. Já estamos em 30 minutos. E agora? Vamos encerrando aí a posição depressiva para poder fechar, né? Certo. Dá tempo? Quantos minutos do vídeo? Você fala rapidinho dessa posição, aí a gente encerra, tá bom? Beleza. Então, a segunda posição que a Melanie Klein vai falar é sobre a posição depressiva. O que é a posição depressiva? Aí estamos falando aqui de crianças a partir dos 6 anos. Se você perguntar a algumas mães, talvez você tenha filhos, né? Perguntar, né, a mãe de seus filhos, e talvez você percebeu isso também, que o quanto que, claro que isso não é uma regra, mas até os 3, 4 meses, quando a criança chora bastante, mais angustiada, mais agitada. Depois dos 5 meses, né, ela começa a ficar mais tranquila, começa a ficar mais calma. E que a Melanie Klein vai dizer que ela entrou numa depressão por culpa. Porque na posição esquizoparanoide, o fato de a mãe, às vezes, ter demorado a atendê-la, ou ela ter vivido aquela angústia, ela fica com raiva, né? Assim, não é uma raiva igual a adulta, né? Ela fica angustiada. Então, passa por a mente dela que ela poderia ter perdido o seio bom, né? Ter perdido o apoio da mãe. Então, ela começa a ficar deprimida por culpa. E essa posição é muito importante, porque também o suporte da mãe, o suporte ali das pessoas que cuidam é fundamental. Fundamental para... O fato de ela ficar mais calma é que representa essa posição depressiva. Que representa, é uma tentativa dela reparar a ira que ela sentiu na outra posição. Então ela entra... Isso é a função da mente, que ela não sabe usar a mente dela ainda. É algo natural, da natureza mental. Então ela começa a tentar reparar, né, ficando mais quietinha, mais calada, ficando mais boazinha ali. São bebês ainda. Mas essa posição, ela é importante, porque a mãe, ali, os cuidadores vão ter que ter uma sabedoria, né, para que essa culpa ela não se intensifica. Porque aí você vê alguns adultos que têm uma culpa tremenda. Tudo que faz é muita culpa, né? Se ela fala alguma palavra que se achou que magoou alguém, ela fica culpada pro resto da vida. Então você vê muitos adultos assim. Então, muito cautelosos, muito submissos. Então, muitas vezes, essa posição não foi muito bem vivida. Foi intensificada ali por algum motivo. Por algum motivo foi intensificado essa posição depressiva e a pessoa vai passar o resto da vida tentando reparar. Como se ela tivesse estragado alguma coisa. Aí eu acho que vem a importância da terapia, né?
Isso, né? Na verdade, a terapia ela é fundamental para você ir se percebendo como você foi se constituindo dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto, e o que você vai fazer com isso agora. Eu sou assim porque meu pai era bêbado, porque minha mãe brigava com meu pai, porque... Bom, tudo bem, realmente. Agora, o que fazer, como ressignificar, como continuar agora a sua vida. É um trabalho terapêutico. O Sartre, ele coloca essa questão. Ele diz, a vida, não importa o que a vida fez de nós. O que importa é o que nós vamos fazer disso, né? Que fizeram. É isso. O que acontece é que por isso que surge a psicoterapia, que nem todo mundo vai dar conta de elaborar esse tumulto que está dentro de si, esses traumas que está dentro de si. Então, para muitas pessoas, importa e muito, né, o que fizeram com elas, e elas vão ficar aprisionadas a isso. Eu fui maltratada quando eu tinha 3 anos de idade. Então, ela não sai daquele contexto, não elaborou. Então, aí a psicoterapia vai poder conseguir elaborar e ela continuar a vida dela. É engraçado, eu já estou lembrando aqui do texto do Platão, né? O cara que está acorrentado, que não consegue sair da caverna. Sabe? É isso aí. Mas, enfim... Esse dia uma pessoa me falando que um professor, ele foi um psicanalista, e ele disse com alguém que estava lá falando, né? E ele falava assim, olha, você comeu a feijoada quando você tinha lá seus 5 anos de idade, e até hoje está rotando a feijoada, né? Então, é isso. Então, a terapia é para a pessoa conseguir superar né, esse mal-estar que há tanto tempo atormenta. Perfeito. Já vamos para 40 minutos. O tempo sempre atrapalhando a gente, né? Mas a gente vai ter outros momentos, né, Adriano? Isso. Então, acho que é claro que a nossa fala aqui é uma fala mais não tão aprofundada na teoria kleiniana, porque ela escreveu belíssimos livros, né? Inclusive sobre a inveja. A gente pode talvez fazer um vídeo só sobre isso, né? Isso. Mas talvez dá aí algumas orientações acerca do funcionamento da mente. E que as pessoas, antes de pegar uma faca e se cortar, tentar pensar um pouco, né? Tentar buscar ajuda. Se não está dando conta de lidar com aquilo ali, buscar ajuda. Buscar alguém que a escuta, né? Que ajuda a trabalhar esse pensamento negativo, ruim, dentro dela. Então, acho que seria, né, o nosso objetivo aqui, né, Adriano? Perfeito. Bom, então, para você que acabou de assistir essa conversa, né, esse diálogo, muito obrigado pela atenção, né, de vocês, e vamos pensar um pouco na nossa vida, né, sabendo que a nossa vida não é só agora, foi muito antes, na infância, e que a gente precisa trabalhar a mente para enfrentar os nossos desafios. É isso. Né? Ficamos por aqui, né, Luiz? Isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Saúde mental.